Olá, vestibulando! Meu nome é Vinícius e eu sou professor de Biologia do CAS de Vestibulares. Hoje a gente está aqui justamente para falar um pouquinho sobre como a gente deve se comportar, como a gente deve agir nessa reta final, certo? Nesses últimos meses até o vestibular lá no final do ano que a gente vai prestar, tudo bem? Então, qual seria o nosso primeiro conselho para vocês? O primeiro conselho é: faça sempre provas antigas do vestibular que você vai fazer. Se você quer fazer FUVEST, se você quer fazer Unicamp, se você quer fazer a Unesp, pegue as provas antigas destes vestibulares e resolva todas elas, questão a questão, prestando muita atenção aos assuntos que são mais cobrados e também aos assuntos que são menos cobrados. Assim você vai poder direcionar o seu estudo, tudo bem? Preste muita atenção também no formato da prova que você vai enfrentar lá no final do ano. Se você vai fazer uma prova que tem mais questões de múltipla escolha, trabalhe melhor a sua estratégia de resolução para questões de múltipla escolha. Se você vai fazer uma prova que tenha bastante questões discursivas, como por exemplo a FUVEST ou a Unicamp lá na segunda fase, o que você faz? Trabalhe a escrita das questões discursivas, trabalhe as respostas, como escrever direitinho, tudo bem? Treine muito bem isso, que isso vai fazer diferença lá no seu vestibular no final do ano, beleza? Isso é um conhecimento da prova, é conhecer a prova que você está enfrentando. Isso é um conselho muito importante, não deixe isso passar de maneira nenhuma, tudo bem? Além disso, tente sempre estudar, direcionar o seu estudo sempre para o conteúdo que é mais cobrado. Então, se nessa revisão de provas você viu que tal assunto ele é muito cobrado, ele tem que estar totalmente bem entendido por você. Tem que estar muito bem sedimentado. Você tem que saber resolver todas as questões direitinho desse assunto. Tenha certeza de que você sabe ele muito bem. Mas também preste atenção nas suas fraquezas. Não se deixe estudar somente aqueles assuntos que você mais gosta, os assuntos que você tem mais facilidade, consegue acertar os exercícios. A gente sabe que é mais gostoso fazer o que a gente já sabe. Mas foque sempre as suas fraquezas, tudo bem? Tente sempre corrigir, reforçar suas fraquezas. Como? Estudando, conversando com professores, com colegas, tudo bem? Sempre tirando suas dúvidas, prestando atenção por que você errou a questão, foi por falta de atenção, foi por um conceito errado que você tinha, certo? Tente sempre ver onde está o problema e tentar corrigir essa falha. Isso é muito importante, não se esqueça disso jamais, tudo bem? Além disso, nesse período final do ano, é lógico que a gente não consegue estudar toda a matéria. Então, como que a gente deve estudar? Bom, tente sempre estudar a parte que você tem mais dificuldade, que mais cai, mas sempre fazendo esquema, sempre tentando comparar essas coisas, esses conteúdos, tudo bem? Então, se você está estudando os grupos de plantas ou então os grupos de animais, tente sempre comparar esses grupos por meio de esquemas e característica de cada um desses grupos. Isso vai facilitar muito a sua memorização e vai melhorar muito o seu desempenho lá nas questões dessa matéria no vestibular no final do ano. Tudo bem? Então nunca se esqueça de tentar sempre fazer essa coisa de ter um esquema, certo? Comparar as coisas, ver como funciona direitinho, deixar a matéria bem redondinha, beleza? Outra dica é: tente sempre fazer um dicionáriozinho, então um glossário. Por quê? Na biologia a gente sabe que temos muitas palavras estranhas, com significados estranhos. O que você faz então? Pegue um caderninho, separe esse caderninho e comece a montar o seu glossário. Vi aqui no exercício uma palavra que eu não conheço direito. Vou lá ver o significado, anoto no meu caderninho. E vou levando esse meu caderninho sempre que eu estudo essa matéria, por exemplo, biologia, né, que tem muitos nomes. E assim você vai decorando, vai se familiarizando com esses conceitos, o que também vai aumentar muito o seu desempenho lá na prova, vai deixar sua resolução de questões muito mais rápida, você vai compreender a questão mais rapidamente. Agora, uma última dica, e das mais importantes: nesse final de ano, nessa reta final, nunca deixe de trabalhar com metas. Sempre estabeleça uma meta para o seu dia. Então você acorda e fala: hoje eu vou estudar biologia, física e química. Estude biologia, física e química. Não exagere, mas também não faça uma meta bem reduzidinha, certo? Tente sempre fazer uma coisa razoável, que você consiga cumprir e que você cumpra. Isso é muito importante. Organização nesse final de ano, que a gente tem pouco tempo, é fundamental. Então planeje o seu tempo, planeje o seu estudo para que você tenha um melhor aproveitamento possível desses últimos meses que restam até a prova. Tudo bem, pessoal? Então olha só, dicas principais: faça os anos anteriores de prova, fortaleça suas fraquezas, reforce-as, e além disso trabalhe sempre com metas. Nunca deixe de
estabelecer objetivos e ver direitinho o que você vai fazer em cada dia, tudo bem? Planeje-se, isso é muito importante. Tudo bem, pessoal? Então essas eram as minhas dicas para vocês. Espero que vocês vão muito bem no vestibular lá no final do ano. E é isso por hoje. Até a próxima. Você já deve ter percebido que nós ainda não falamos sobre a produção textual. Mas não se preocupe, em nosso próximo vídeo nós falaremos sobre a redação do Enem. Lembre da importância da redação para a sua aprovação no vestibular. Então, não perca o nosso próximo vídeo.